Pires de Almeida. Bom dia, Clementina. Obrigado por estar aqui na Rádio Nova. Ela que é psicóloga especialista no sono das crianças e das crianças mesmo criancinhas. Pequeninos, dos bebês. Dos bebés? Mas os bebés, nós temos a ideia que os bebés estão sempre a dormir, ou seja, não é um problema. Publicidade enganosa. Ou seja, não, quem tem filhos, se calhar. é capaz de não ter a mesma ideia, não é? Ou seja, os bebés de facto dormem muitas horas, é verdade, mas não dormem as horas todas seguidas, como alguns papais gostariam que acontecesse, e não dormem as horas todas de noite, ou seja, vão dormindo ao longo do seu dia, das 24 horas, até conseguirem, através do desenvolvimento e da maturação de processos neurológicos cerebrais, adquirir o padrão que nós temos depois em adulto. Mas isso é normal. Perfeitamente normal. Ou seja, um bebê, diríamos que uma noite inteira para um bebê são as 5 horas, não as 8 como nós. E ao longo dos anos ele vai criando este padrão mais parecido com o que vai ter em adulto, faz parte do desenvolvimento e acontece porque, de facto, nos primeiros anos de vida nós estamos a assistir a um desenvolvimento cerebral brutal que nunca mais na vida nós teremos. Estamos a falar de 1 milhão de sinapses por segundo. Portanto, nunca mais iremos atingir esta... Eu pensei que era só fome. Não. Desenvolvimento cerebral. Nem com sementes gós e lá vamos. Não. Já perdemos. Os primeiros anos são fundamentais. Como disse a Clementina muito bem, muitos pais queixam-se, alguns com razão, outros sem razão, porque, como a Clementina disse, é natural, que os bebés não dormem bem. O que é que pode levar a isso? É culpa dos pais que não estão a fazer alguma coisa bem? É um problema qualquer com os bebés? O que é que pode levar a isso? É uma pressão social, essencialmente. Ou seja, nós nos últimos 30, 50 anos assistimos a mudanças relativamente grandes na nossa sociedade. A mulher, inclusive, passou a trabalhar sempre e, portanto, nós deixamos de ter aquela família tradicional com a mãe em casa que cuidava dos filhos. E que se dormir mal uma noite, depois compensa durante o dia. Depois iria compensar, não é? Portanto, as licenças de maternidade são extremamente curtas, neste momento são de 6 meses, em países mais desenvolvidos vão até aos 3 anos e por alguma razão, porque trata-se de um investimento na saúde mental da sociedade em si, e portanto o que acontece é que ao fim de 6 meses os bebés não estão a dormir como nós gostaríamos para nós termos uma noite tranquila também. E a parentalidade não se exerce só durante o dia, portanto há o turno B, que é o turno da noite, e nós temos que responder às necessidades dos bebés também durante a noite. E obviamente que isso deixa uma mãe e um pai completamente esgotados, com disrupção do sono e muitas vezes em privação do sono nos primeiros anos de vida do bebê. E essas alterações podem ter depois consequências futuras no sono da criança e no sono dos pais? Claramente, ou seja, e hoje, porque é o Dia Mundial do Sono, há muita necessidade de passar essa informação para a sociedade. Neste momento, a privação de sono que nós assistimos, quer em adultos, que calcula-se que seja entre 45% a 65% da população mundial, quer em crianças, em que muitas vezes, por exemplo, crianças em idade escolar são diagnosticadas com déficit de atenção, dificuldades de memória, comportamentos agressivos e que claramente têm a ver com a privação de sono. A privação não só no número de horas, mas na forma como o sono se realiza, ou seja, de uma forma profunda e sem disrupções, sem acordar, despertares noturnos. Portanto, obviamente que o sono perturba a família inteira e perturba a sociedade. E quando aquela ideia que ele, quando tiver sono, dorme, está bem? Ou quando tiver sono... Não, existem janelas, micro-janelas de oportunidade em que os bebés, no caso dos bebés, não é? Em que os bebés dão sinal de sono e não é o clássico esfregar os olhos e coçar as orelhas. Aí já é tarde demais. Ou seja, aí já escapamos. Aí já passou? Exatamente. É antes um bocadinho, quando o bebê apresenta um olhar um pouco mais vago, aquele olhar através de nós, mais ou menos, quando fica um bocadinho mais parado, mas são segundos, ou seja, não são janelas de oportunidade muito intensas, muito grandes. E nessa altura, sim, mais tarde o que vai acontecer é que o bebê já produziu demasiado cortisol, aquela substância que nós produzimos quando estamos em situações de stress, e vai tornar o adormecer bastante mais complicado. Por vezes pode durar 1 hora, por exemplo. Aquilo que nos acontece a nós quando nós estamos cheios de trabalho e queremos descansar, queremos dormir e parece que o cérebro não desliga, que está sempre a levar com ideias, é que o que acontece aos bebês quando passam esta janela de oportunidade
para adormecer. E aqueles truques de colinho, de ir dar uma volta ao quarteirão de carro, isso Os realmente Os pais funciona? fazem imensos quilómetros e gastam muita gasolina no primeiro ano, é verdade. O desespero leva a ter mais alguma coisa? Lembra, na verdade, o que se está a fazer é aquilo que fisiologicamente o cérebro do bebê precisa, que é o embalo. De facto, o embalo, para além de acalmar e dar segurança ao bebê, todos nós adormecemos quando estamos relaxados e seguros, não quando estamos preocupados. E embaladinhos também. E embaladinhos, não é? Ou seja, o embalo de facto tem efeitos positivos na indução do sono, e o carro acaba por fazer um pouco isso, ou seja, aquele som branco, entre aspas, o zzz do motor e o embalo do próprio movimento do carro, da trepidação do motor. Portanto, no fundo, são necessidades que o cérebro tem, porque em termos de estimulação sensorial nós precisamos também desse toque, porque ao embalarmos o bebê pressionamos certos sensores de toque que acalmam o bebê e, para além disso, o próprio embalo ajuda a induzir o sono. Portanto, é mais do que truque, se calhar é o nosso instinto de pegar no bebê e embalar que está correto, que já vem programado milenarmente, quer pelos bebês, quer por nós. Portanto, faz sentido, sim. E os bebés, entanto, começam a crescer e começam, eles já têm vontade própria, mas começam a conseguir expressá-la de forma mais clara, qual a vontade de quero dormir, não quero dormir, quero ver mais um bocado de YouTube, não quero. Como é que é? Deve-se forçar a criança, quando já são um pouquinho mais velhos, estas são as horas de ir para a cama, é esta hora que vais para a cama e... Eu não diria forçar, mas é importante ter uma rotina, que essa rotina seja consistente, ou seja, é muito, muito importante que haja uma hora mais ou menos comum todos os dias para o deitar. Nos mais velhinhos deveria ser entre as 9 e as 9h30 e que haja também uma hora mais ou menos comum para o levantar. Uma noite sem dormir ou a dormir mal para uma criança tem efeitos imediatos a curto prazo, ou seja, no dia seguinte nós já temos perda de memória para a aquisição de conceitos novos e perda do intervalo em que eu consigo estar atento, ou seja, o nível de atenção da criança vai diminuir drasticamente. Ao longo do tempo nós temos efeitos a longo prazo também, que é a propensão para a obesidade, a dificuldade, inclusive para algumas doenças, nomeadamente porque o sono vai afetando o nosso sistema imunitário e, por exemplo, nós temos as crianças com privação de sono têm muito mais propensão, por exemplo, a desenvolver uma diabetes mais tarde, porque altera esse funcionamento também da regulação, não só do apetite, e elas tendem a comer mais hidratos e a ficarem mais gordinhas, como também da regulação da própria insulina e, portanto, ter uma maior propensão para desenvolver certas doenças. E quais são os truques para pôr uma criança, sei lá, de 3 anos ou de 7 anos, ou o que seja, a dormir? Fundamental ler. Ler deveria fazer parte de todas as Mas rotinas. a criança ler, quando já sabe ler, ou os pais? Ler desde bebês, ou seja, os pais lerem para o bebê como fazendo parte da rotina. Tem inúmeros benefícios, não só no momento porque relaxa a criança, porque cria um momento de ligação entre os bebês e as crianças mais velhas e os pais, e nós sabemos que nesta correria toda, muitas vezes é o único momento em que nós estamos conectados verdadeiramente com os nossos filhos, porque chegamos a casa e é o banho, e é o jantar, e é os deveres, e é muita coisa para fazer, e temos muito pouco tempo de qualidade com eles, e portanto, sem dúvida, a história permite isso. Nos bebés permite, inclusive, criar um potencial superior para o desenvolvimento da linguagem e para o resultado académico até aos 10 anos de idade, ou seja, o número de palavras que os bebés ouvem tem esse impacto direto. E, portanto, a rotina, incluir uma história, é das coisas mais fáceis, mais baratas e mais com maior impacto para que haja uma noite descansada e uma noite bem dormida. E ler um livro em papel. Ler um livro em papel. Não, ecrãs totalmente proibidos até aos 2 anos de idade e pelo menos 2 horas antes. Por causa da luz, imagino. Por causa da luz, por causa da velocidade a que as imagens passam, portanto, provocar excitabilidade neuronal, o que faz com que depois a noite não seja uma noite o sono não seja tão reparador. E deve-se começar a ler mesmo antes, mesmo antes deles falarem, se calhar? Mesmo muito antes deles falarem, antes do primeiro ano, que é quando eles dizem mama, eventualmente, o número de palavras que as crianças ouvem está diretamente relacionado depois com o impacto que tem no sucesso escolar. E nós sabemos que há crianças que ouvem, por exemplo, 600 palavras por hora e outras que ouvem 2.000, e isto faz com que eles aos 3 anos já tenham um gap de 30 milhões de palavras. Tendo a noção de que isso vai ter um impacto direto no sucesso escolar, no sucesso académico,
É muito importante que todas as crianças tenham acesso a leituras, a contar histórias, tudo que envolve a linguagem e palavras, não é? Que não se olhe para o bebê e acho que pronto, está ali quietinho, dorme, come e não se passa nada. Muito pelo contrário, está-se a passar tudo e está-se a passar aquilo que o indivíduo vai ser no futuro em termos de saúde mental, saúde física, sucesso na vida, não é? A Clementina está ligada também à Nuvem, que é uma iniciativa que leva voluntários a ler em hospitais. Hoje, por exemplo, arranca em Braga, também no Hospital de Braga. Que tipo de histórias é que leem às crianças? Porque muitas vezes os pais têm essa dúvida, não é? Que tipo de histórias é que leem, que histórias é que são melhores para ler aos meus filhos? Na verdade, aos meus não, que não sei, de facto eu faço parte sou voluntária na Nuvem, então costumo dar formação a todos os voluntários nesta área do sono, porque nas aulas hospitalares vamos encontrar crianças de diferentes idades e em diferentes situações da E umas estão habituadas a histórias e outras que não, outras não. Normalmente a história em si não é o mais importante, ou seja, o conteúdo não será o mais importante, a não ser que estejamos a falar, imaginamos, de uma história que fala sobre perdas e a criança está distante dos seus familiares, por exemplo. Obviamente não vamos escolher esses temas, mas todos os outros, o que importa é a relação que se cria com a criança no momento em que estamos a contar a história, a tal conexão que vai ajudar não só a que as crianças, e os estudos apontam para aí, ou seja, isto é quase, contar histórias para crianças hospitalizadas é uma terapia não invasiva com resultados mensuráveis, ou seja, nós sabemos que em termos de recuperação da doença, ou seja, a diminuição do stress, que acaba por ter um aspecto negativo na recuperação da doença, porque aumenta a parte mais inflamatória da doença e por impacto direto no sistema imunitário. Que é fácil perceber que esse stress existe, sobretudo numa criança que possivelmente nunca esteve mais que uma noite ou mais que uma noite longe dos pais, não é? Familiares e com todas as disrupções que existem no hospital, não é? A medicação que tem que ser feita, a manipulação da própria criança, as luzes, os barulhos constantes, ou seja, o sono é logo diretamente impactado por aquela estadia. E de facto o que nós sabemos é que as crianças melhoram muito mais rapidamente com esta rotina no adormecer. E daí a Nuvem Vitória ter este sucesso enorme na recuperação, em tornar no fundo esta vida destas crianças que estão pontualmente e algumas prolongadamente ausentes do seu ambiente familiar, poderem dormir melhor para recuperar mais facilmente e mais rapidamente poder sair do hospital, não é? Mas que histórias é que eles pedem? Porque depois os miúdos e muitos pais queixam-se disso, que eles pedem sempre a mesma história. Se é a história do elefante amarelo, é todas as noites a história do elefante amarelo. Isso tem uma razão de ser. Isso tem a ver com a necessidade da previsibilidade que as crianças têm. Ou seja, o facto de ouvir a mesma história, que começa sempre da mesma maneira, termina da mesma maneira, dá-lhes segurança, dá-lhes uma previsibilidade sobre o mundo. Já uma linga quase, sim, não é? E portanto os adolescentes gostam de histórias com anedotas, por exemplo, e coisas mais divertidas, digamos. Os mais pequeninos gostam sempre das histórias mais fantasiosas, ou seja, vai variar muito. Há crianças que rejeitam logo na primeira noite, depois conseguem nas seguintes, se calhar, a perceber-se que até foi interessante para o vizinho do lado que ele ia ouvir, apesar de inicialmente não querer nada com a Nuvem, e portanto conseguimos grande parte das vezes cativar as crianças e no fundo cada voluntário acaba por levar o seu conjunto de histórias com a qual se sente mais à vontade também para contar, porque não pode ir para lá propriamente ler sem emoção, não é? Temos que também teatralizar de algum modo, não é? Sim, e tem mas podemos ser levados a pensar que, ou seja, uma leitura mais expressiva levaria até a criança a ficar mais desperta, porque envolvia-se na história. Eventualmente poderá ficar mais desperta por envolvimento na história, mas fica muito mais calma por conexão com a pessoa que lhe está a contar e, portanto, tranquiliza. Até nos mais velhinhos ajuda, por exemplo, a que eles falem dos problemas que têm na escola ou que contem alguma coisa que a história lhes fez recordar. Por isso acaba por ter sempre um efeito indutor do sono. Ou seja, se contamos uma história e depois a criança nos quer dizer qualquer coisa sobre aquela história, ou aquela história explotou uma história qualquer que ela quer contar, devemos dizer não, contas-me isso amanhã e desligar a luz e tchau. Não, é uma oportunidade de ouro para nos conectarmos. para sacar informações. É aproveitar. Para percebermos se precisamos de ajudar em algum aspecto, porque às vezes as crianças estão, sei lá, imagina sofrer de bullying e não são capazes de comunicar isso com os pais e às vezes
vezes uma história pode permitir que nos diga que se calhar tem andado triste, que não brinca como o elefante que também se sentia sozinho, às vezes também se sente assim, e isso vai ajudando os pais a perceberem o que é que se passa na realidade no dia da criança, não é? Aspectos práticos e estratégias práticas para ler histórias a crianças. À meia luz, utilizar um candeeiro junto a quem está a ler. Antes do adormecer, nós devemos sempre diminuir toda a estimulação, ou seja, desligar televisões, ecrãs e por aí fora, se calhar colocar músicas um pouco calmantes, podemos usar um difusor de alfazema próximo do quarto, porque é um indutor natural de sono, e devemos usar uma luz não demasiado intensa, portanto uma média luz ou uma luz mais alaranjada, para podermos ir contando a história e ao mesmo tempo ir induzindo toda a calma, todo o relaxamento que o corpo e o cérebro precisa para adormecer. Qual é o tempo normal de sono para uma criança? Sendo que aqui o normal deve variar imenso. Não é? Varia, não é? No primeiro ano de vida, por exemplo, há uma variabilidade muito, muito grande. Há bebês que podem dormir menos 5 horas do que outros e isso ser normal. Ou seja, só no primeiro ano, quando fazem um ano, é que começa a haver algum padrão entre todas as crianças. Depois, nas mais novinhas e até à idade escolar, vai variando. Entre as 13, uma idade escolar, as crianças deviam dormir umas 10, 11 horas. E nós sabemos idade escolar, estamos a falar primeiro ciclo, ou seja, miúdos de 6, 10 anos? Ciclo, sim, primeiro ciclo, e normalmente pelo estudo que inclusive se fez a propósito da campanha do ano passado para a Nuvem Vitória, nós ficamos a saber que eles dormem cerca de 9 horas e que os pais dormem cerca de 6, ou seja, estamos em privação claramente. Depois na adolescência inverte-se um pouco, ou seja, os adolescentes gostam muito de dormir de dia, não é? Ou seja, ao contrário, por exemplo, de quando somos mais velhinhos, que despertamos muito cedo, isso faz parte do padrão de desenvolvimento do nosso sono. As cestas fundamentais, e por incrível que pareça, em Portugal, no ensino público, as crianças que ingressam no pré-escolar aos 4 anos não dormem cesta. E isso é terrivelmente prejudicial para o cérebro. A cesta deve ser logo colado ao almoço? Como é que funciona? A seguir. Normalmente tem um timing de 12 horas após o nosso primeiro sono profundo, que vai mais ou menos bater com o a seguir ao almoço. E devemos deixar a criança dormir o tempo que quiser ou Nos parar? mais pequeninos, sim. Nos mais pequeninos, sim. O mais importante é a hora que ela inicia a cesta, para depois nós sabemos que ela iniciou a cesta, carregou baterias, portanto depois ela vai ficar acordada 4 horas. Se ela iniciou a cesta às 5, depois às 9 ela não vai ter sono, de certeza absoluta. Mas numa criança de primeiro ciclo, ou seja, 6, 10 anos, o que é que será aconselhável? Normalmente eles adormecem tipo 45 minutos, 1 hora, ou seja, são crianças que já não, a não ser que estejam mesmo em privação de sono, e isso já será um sinal de intervenção. É uma criança que necessita no primeiro ano, segundo, terceiro, ainda dormir umas 2, 3 horas, significa que durante a semana, ao fim de semana, não é? Significa que durante a semana estará em privação, e aí temos que regular o sono. Mas sim, ela é indicada em termos científicos até aos 10 anos de idade. E os nossos amigos espanhóis sabem isso bem, e portanto em adultos também praticam, não é? Portanto, E esse tempo de cesta conta para aquele saldo de 13 horas? Exatamente, sim. É um sono total, não o sono diurno e noturno. Não é? E em questão de, vem aí agora as férias da Páscoa, muitas vezes os pais facilitam porque não tens aulas e em vez de deitares às 9 podes deitar às 11 e acordas um bocadinho mais tarde. Isso é boa ideia? Não é boa ideia? Ou às vezes fazes isso ao sábado? Pois, era aquilo que eu dizia há pouco, ou seja, a alteração da rotina por um dia tem impacto logo no dia seguinte. E os pais que fazem isso ao fim de semana percebem claramente que depois à segunda e à terça as coisas não correm muito bem e só começam a engrenar já para meados da semana. Ou seja, aquela fama da segunda-feira vem também um pouco daí, daí, não é? Desregulamos-nos todos no fim de semana, não é? Portanto, o ideal seria mantermos uma rotina. Obviamente que eu não sou muito a favor de coisas demasiado drásticas e, portanto, eu acho que se deve respeitar o arranjo familiar de cada um. E se eu tenho um pai que chega, por exemplo, às 9 da noite, eu não vou privar a criança de estar com o pai só porque estou colada ao relógio e uma hora específica para ir dormir, porque a parte afetiva também conta muito, ou seja, não é uma necessidade fisiológica, mas depois tem impactos fisiológicos também. Portanto, aí devemos ter algum bom senso em perceber que se calhar se corrermos esse risco isso vai ter impacto e estar à espera desse impacto e conseguir regulá-los depois o mais rapidamente possível. Houve tempos em que a televisão era o grande inimigo agora são os telemóveis. Os tablets. E os tablets. Como é que um pai e uma mãe conseguem lidar com isso, por simplesmente tirando tudo isso do quarto
Como é que se... Há alguma boa estratégia? Em primeiro lugar, dando um exemplo, não é? Nós temos muitos casos em que, se o pai e a mãe estão ao telemóvel, fica difícil depois criar uma regra de não usar aqueles equipamentos. Mas durante a hora de jantar e daí para a frente, nós deveríamos retirar tudo, explicando às crianças, não é? Porque eles são super inteligentes, por isso percebem tudo, podem tentar. Podem não lhes agradar. Não é? Podem tentar, mas conseguem perceber. E se eu fizer disso uma rotina da família, não há que questionar. Ou seja, ao fim de uma semana eu tenho essa rotina completamente integrada no dia a dia da família. E infelizmente nós temos muitas crianças a ver televisão para adormecer, a ver tablet para adormecer, que é a pior forma de adormecer, porque vamos ter uma excitabilidade durante a noite terrível. Mas pode ser complicado quando depois também o tablet ou a televisão ou o que seja dá jeito para entreter a criança enquanto fazemos o pequeno almoço ou enquanto fazemos o jantar. O problema é esse, é que nós usamos os tablets como babysitters da criança, não é? E temos alguma dificuldade em lidar com a frustração às vezes de elas não estarem a fazer aquilo que nós queremos, pelo menos não à primeira vez, que é normal. E portanto, se calhar é uma coisa fácil que temos ali à mão e acabamos por entregar. Não é a coisa mais saudável, claramente. Como é que se detecta que uma criança, um adolescente ou mesmo nós próprios, adultos, estamos a dormir de pouco? Existe dormir demais? Normalmente não acontece Não, muito. não há. Há necessidades diferentes. Poderá ser eventualmente num quadro depressivo. 7 ou horas, não? eventualmente, mas aí por efeitos secundários da própria doença, não é? Ou da medicação, inclusive. Mas à partida nós sabemos que o intervalo normal de horas de sono será entre as 6 e as 8 horas para um adulto. E como é que eu percebo que para mim são 6 horas e para a Clementina são 8, por exemplo? Por exemplo, se eu durante o dia tiver alguma dificuldade, eu necessitar de muitos cafés para me manter desperto, por exemplo, se eu à noite, quando adormeço, tenho dificuldades em adormecer, ou pelo contrário, adormeço demasiado rápido, significa que eu posso estar em privação de sono. E depois pelo nosso próprio historial, não é? Ou seja, o tipo de sono que nós vamos tendo, se nós temos muitas disrupções durante a noite, se é um sono profundo, porque no fundo aquilo que determina a qualidade do sono é não só a rotina, ou seja, ter uma hora certa para levantar e para deitar, como a profundidade, ou seja, a constância de um sono profundo sem disrupções, sem ter que me levantar porque ouvi o vizinho, ou o passarinho, ou o cão, ou seja, não ser despertado ou ir à casa de banho. E portanto ser dessa forma continuada todos os dias, não é? E, portanto, no fundo nós percebemos quando nós estamos com falta de memória, quando nos esquecemos muitas vezes das coisas, e por trás disso, muitas vezes nos adultos é confundido, inclusive com quadros depressivos, ou com outros quadros de doença mental, ou até com stress, quando na realidade estamos a falar em falta de horas de sono. Nós deveríamos deixar os telemóveis fora, deveríamos optar pelo velho despertador de sirene, ou então aquelas, para não termos nada... Mas quando não consigo dormir, faz o toque, 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 toque. Então aqui temos... Toda a gente se queixa de alguma coisa. coisa. Com um rádiozinho, aqueles já dão. Sim, Eu tenho um desses. ou daqueles que voam, não é? Que tenho que acordar para os apanhar. Exatamente. E estava a Clementina a falar de dormir, o que se chama dormir seguido. Sim. O que é que pode levar a isso? Problemas respiratórios, Podem ser problemas stress? respiratórios, stress, a falta de exercício físico e a própria alimentação, nomeadamente nas crianças. As crianças tendem a comer demasiados açúcares, e nós próprios, não é? E nós sabemos que isso tem um impacto direto na qualidade do sono, não é? Nós comemos, por exemplo, hidratos simples a partir das 6, 7 da noite, se calhar vai-nos perturbar o sono e vai-nos perturbar o descanso e aumentar, inclusive, a sensação de cansaço. Portanto, a alimentação, a ausência de exercício físico, a ausência de sol e de ar livre. A maior parte das crianças tem pouco tempo ao ar livre, nomeadamente no inverno, em que os professores têm medo de os levar lá para fora porque eles se podem constipar. E depois não estão para trás aos pais. Não regulam depois este ritmo circadiano que é muito importante para eu ter sono. Eu tenho que estar exposto ao sol durante o dia também. Não sei se a Clementina tem uma opinião sobre esta história, venha aí mais uma, sobre a mudança de hora. Isto é bom, é mau? O que é que a ciência nos diz sobre isto? Sobre se realmente é boa ideia isto de mudar a hora? Não, a ciência não é bastante clara, ou seja, se calhar não deveríamos optar por esta mudança de hora porque de facto nos vai desregular e tem um impacto sobre este ritmo circadiano que nós deveríamos estar no fundo a criar alguma sintonia com o nosso planeta, não é? E portanto não temos assim tantas vantagens quanto isso.
Aliás, a maior parte das pessoas acaba por sentir isso, não é? E os inquéritos que foram feitos acabam por apontar para aí, não é? Mas nós, por exemplo, nós levantamos-nos muito cedo. Eu venho para a rádio por volta das 5h30, 6. Ainda hoje, quando vim, já o dia já estava A começar, já estava a nascer. E é diferente. É diferente. É Completamente muito mais diferente. simpático, muito mais agradável ouvir quando venho E de porque noite. o nosso cérebro acaba por, à luz do dia, produzir uma substância que se chama cortisol e que nos dá energia ou despertar. E no fundo, no pôr do sol e quando vamos chegando perto da noite, produzimos a melatonina que nos induz o sono. Ora, se eu estou de noite, eu vou produzir melatonina e, portanto, vou ficar sonolento e não vou ficar desperto. E no verão? Como aos turnos, não é? As pessoas que trabalham por turnos são altamente afetadas por isto. E no verão, ou seja, com o sol a pôr-se muito tarde e se queremos deitar os miúdos às 9 horas e ainda está a luz lá fora, como É é mais que se faz? difícil, obviamente, não é? E aí ajudamos bastante as cestas, ou seja, os momentos de cesta que podem, lá está, contribuir para aquele somatório de horas que eles precisam, não é? Regra geral, no verão, eles também andam mais ao ar livre e, portanto, é mais fácil as crianças adormecerem. Os pais apontam Aquela para o ideia de que, cansaço, exatamente, mas estão na cansados. realidade Cansam-se não. mais. Eles estão mais cansados, estiveram mais expostos ao ar livre, portanto, regularam melhor esta produção da melatonina e, regra geral, se nós criarmos as condições ideais, ou seja, diminuir as luzes, embora esteja sol lá fora, as crianças adormecem. Muito bem. Hoje, como dissemos, é o Dia Mundial do Sono e em que este projeto a Nuvem Vitória se alarga também ao Hospital de Braga, já tem presença em outros hospitais, nomeadamente São João no Porto, Santa Maria em Lisboa, em Vila Franca de Xira e também no Alcoitão. Podem saber mais em nuvemvitoria.pt. Foi também lançada uma plataforma, querodormir.pt, para fechar esta nossa conversa, esta nossa iniciante conversa, Clementina Pires de Almeida. Qual a sua história favorita para ler a crianças? Ai, vou ser tendenciosa, não é? Vou falar da Olivia, a ovelha que não queria dormir, que é a que eu escrevi. Portanto, passo. Mas é a história de uma ovelha que não queria dormir e que tem os seus amiguinhos também a não quererem dormir, mas é uma história que foi construída ao contrário, ou seja, eu não sou contadora de histórias nem escrevo, não sou escritora, ou seja, isto vem da ciência, sou investigadora de base, portanto, na realidade, o que a ovelha vai fazendo ao longo da história é aquilo que o cérebro necessita, ou seja, os estímulos sensoriais necessários para... O contar ovelhas é realmente um método para adormecer? Desliga o cérebro, não é? Desliga de toda a estimulação que nós temos à volta e por isso ajuda-nos o cérebro a relaxar também. E a Clementina, quando imagina ovelhas, imaginas a saltar como nos desenhos animados sobre a cerca e tal, assim uma coisa muito... Eu sou um bocadinho... Eu penso em forma de desenho animado, por isso claramente as vejo a saltar. Acho muito bem. Muito bem, então, contar ovelhas, o bom velho método, pelos vistos, resulta. Clementina Pires de Almeida, foi um prazer tê-la por cá. Obrigada.